Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o quarto episódio de Exército de Precários, uma série fumaça resultado de uma investigação de 2 anos no interior da segurança privada em Portugal. Se ainda não ouviste Boinas, Purgatório e Limbo, os 3 primeiros episódios desta série, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio. Até já! A minha conta de e-mail do Fumaça foi criada na manhã de 24 de fevereiro de 2020, o dia em que me tornei oficialmente parte da equipa. À tarde, o Ricardo Esteves Ribeiro tirou umas horas para resumir o estado da investigação sobre a segurança privada em que o Fumaça andava a trabalhar desde o ano anterior. Eu retive bastante pouco. E 2 dias depois, pelas 10 da manhã, estava na sala 4 do Palácio de São Bento, casa do Parlamento Português, para fazer uma das coisas que mais odeio no jornalismo: seguir uma comissão parlamentar. E odeio-o por 2 razões. Quase todas as comissões são aborrecidas e demasiadas têm problemas técnicos. A 16ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Segurança Social foi uma tempestade perfeita. Eu era o único jornalista, estava a fazer o meu primeiro trabalho numa nova redação e após 3 confusos telefonemas com os serviços da Assembleia, concluí que o sistema de som da sala estava avariado. O que significa que a gravação possível era esta. E finalmente, a intervenção final caberá de novo à Associação de Empresas de Segurança, será uma resposta conjunta. Captei o início da audição a partir de uma cadeira no lado esquerdo da sala, com o meu gravador. No fim da sessão, a pedido de um funcionário do Parlamento, enviei esse ficheiro para a Assembleia. Ficou como o único registro da intervenção inicial do Presidente da Associação de Empresas de Segurança, a AES, na audição requerida pelo Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, gostava de saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda. Aliás, entre a Associação das Empresas de Segurança e também o Bloco de Esquerda tem havido muita convergência no entendimento desta matéria. Rogério Alves, à cabeça da AES há uma década, foi chamado ao Parlamento para falar da transmissão de estabelecimento falhada nas infraestruturas de Portugal. A PSG tinha pegado no contrato e recusado empregar os seguranças que lá trabalhavam menos de 2 meses antes. A manifestação de Paulo Guimarães, no Porto, tinha sido há 1 semana e meia. Mas se eu sabia alguma destas coisas, ainda não compreendia a importância real do que estava a acontecer. Em retrospectiva, depois de ouvir repetidamente a intervenção de Rogério Alves e as perguntas dos deputados dos partidos que escolheram estar presentes, tenho a certeza disto. Mesmo com contexto, a audição da AES foi incrivelmente aborrecida. As empresas de segurança privada organizam-se em 2 associações empresariais. Rogério Alves fez, durante 1 hora, o papel de patrão com que os deputados gostam de negociar. E foi deixando, nas entrelinhas, por trás de jargão jurídico, ataques à outra associação empresarial, a Associação Nacional das Empresas de Segurança, a AECIRF, os patrões intransigentes, a fazer concorrência desleal, a gerar os problemas do setor. Foi o Bloco de Esquerda a pedir esta audição. Um dos deputados do partido, José Soeiro, tinha dito, dias antes, em entrevista ao Fumaça, que a AECIRF era uma máfia. O presidente da AES, Rogério Alves, e o deputado estavam a jogar pela mesma equipa. E o testemunho de Rogério Alves serviu para sublinhar essa ideia. Só aí é que começou a audição a sério. A AECIRF, a Associação Nacional de Empresas de Segurança, é representada aqui pelo Sr. José Manuel Morgado Ribeiro, Presidente, e pelo Sr. Dr. José Mota Soares. E, portanto, eu passaria então a palavra à AECIRF. Bom dia a todos. Eu, de facto, de tremer, tenho um problema de Parkinson, portanto, a explicar porque às vezes tremo um bocado. Bem, eu sou o indivíduo mais antigo a trabalhar em segurança privada em Portugal. Iniciei a atividade disto em 1970. Desde lá até agora tenho uma empresa que é o Grupo 8, toda a gente deve conhecer. Estou no mercado há 48 anos e, portanto, esta associação
foi fundada também por mim e por outras entidades, assim como a outra associação, eu também estive na origem dela, a AES. Depois, por questões internas de não quererem que eu esteja no mercado, saí e fiquei só na AESIRF. José Morgado Ribeiro é o dono disto tudo, da segurança privada. Se não tivesse sido no BES, a alcunha bem que podia ter surgido nos corredores do Grupo 8, a empresa que fundou em 1972, uma das primeiras no setor. Daí que se auto-intitule, e cito, o indivíduo mais antigo a trabalhar em segurança privada em Portugal. Em 1986 fundou a AESIRF, a primeira associação patronal do setor. Em 1990 fundou a AES, a outra associação patronal do setor. Esteve nas duas, teve divergências com alguns concorrentes e deixou a AES. Há um ano voltou a assumir diretamente a liderança da AESIRF. José Morgado Ribeiro falou por 3 minutos na intervenção inicial. Tinha 10 para usar. É um homem de poucas palavras, de raríssimas entrevistas, com uma vida pública resguardada. Mas é o homem que se senta com políticos e sindicalistas em nome da segurança privada desde o 25 de abril de 1974. É o homem que guiou, com mão de ferro, a negociação do contrato coletivo de trabalho entre a AESIRF e a ASP em 2019. O documento que recusa a transmissão de estabelecimento. Tem a palavra, de novo, o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. José Manuel Morgado Ribeiro, estou a dizer o nome completo e correto que está aqui na Morgado. Algumas empresas do setor, tanto quanto percebemos, não as que foram representadas pela associação anterior, mas algumas das que são representadas por esta associação e algumas que não têm associação, estão pura e simplesmente a incumprir. O Sr. Morgado, neste caso do Grupo 8, ou os responsáveis da PSG, que também é representada por esta associação, dizem: nós não cumprimos. Nós não cumprimos. As empresas que José Soeiro diz não cumprirem a lei são as 17 da AESIRF. Empresas portuguesas, incluindo o Grupo 8, a Prestibel, a 2045, onde trabalhava o segurança que espancou Nicole Quinaias no São João no Porto, e a PSG, onde trabalha Paulo Guimarães, na estação de Campanhã, e para quem trabalhavam os porteiros do Urban Beach. José Morgado Ribeiro foi obrigado a ouvir os políticos durante 23 minutos antes de poder responder. Não nos parece de todo aceitável que sejam postas em causa vidas de centenas de trabalhadores. O presidente da AESIRF não gosta de ser atacado. Gesticula durante as intervenções dos deputados, lança respostas curtas, de microfone desligado. Verifica-se também que estas não pretendem assim garantir, no nosso entender, os direitos dos trabalhadores transmitidos. E depois, quando tem a palavra, explode. Em 48 anos de atividade, nunca tivemos problemas com o pessoal. Digam-me em que ano é que aconteceu uma situação como esta? E porquê agora? Pergunto eu. Nós, o Grupo 8, ao longo da vida, 48 anos nunca ficou um ordenado em atraso. E praticamente não tem nenhuma questão em tribunal. Porquê? Porque cumpre a lei, no máximo. Em 1992, eu propus aumentos de 27%. Defesa dos trabalhadores está aqui. Isto é que é a defesa dos trabalhadores. Vêm agora dizer que estão muito preocupados, então os senhores estão no direito, porque aparece no mercado esta situação. Está a beneficiar quem? Está a beneficiar em 1989 fui chamado ao Ministério da Economia para resolver um problema. Fazem-me uma pergunta e diz: se acabarmos com as empresas pequenas, vocês, empresas maiores, têm capacidade de absorver os trabalhadores? Mais uma vez os trabalhadores no meio. O que é que eles queriam? Queriam um monopólio, que é o que eles andam a fazer ao longo deste tempo todo. O que José Morgado Ribeiro está a dizer é uma reinterpretação muito bondosa da realidade. Não é verdade que tenha poucos casos em tribunal. É questionável que cumpra a lei ao máximo. Os ordenados chegam a horas, mas os valores deixam dúvidas
Vamos falar de tudo isso noutra altura. A proposta de aumentos, já agora, foi real, mas vinha em troca de perda de outros direitos laborais. Sobre a reunião no Ministério da Economia, não temos contraditório. E depois os outros é que têm a culpa. Eu agora gostaria de pedir aqui ao doutor que questões jurídicas. Muito bem, tomei nota aqui. O advogado da AECIRF, José Mota Soares, irmão de Pedro Mota Soares, ex-deputado do CDS e ministro do Trabalho dos 2 governos de Pedro Passos Coelho, interveio por uns minutos para fazer a defesa legal da posição dos patrões. O estabelecimento, tipicamente, é quando, enfim, há um trespasso. Não durou. José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, de microfone desligado, ia comentando as afirmações, provocando os representantes da AECIRF. E conseguiu descarrilar o testemunho. Não é assim? Então e se ele quiser fazer ele o serviço? Também passa? Posso chegar a dizer, eu não quero este trabalho. Não pode. Se tem razões para isso, pode. Se tiver razões. Se tiver razões, mas quem paga? É a antiga ou é a nova? E depois outro problema mais grave ainda é as empresas, essa empresa que eu mencionei, põe lá um trabalhador que estava num sítio qualquer que não prestava. E fica lá inscrito e passa para a outra. Isto é real, é puro, é honesto. Não é verdade. Não passavam. Eles vão buscar o refúgio. E agora outra coisa. E na segurança, por exemplo, os tribunais. Tem lá um indivíduo que não interessa por qualquer razão, porque é surdo como eu, ou fala mal como eu, e não quer aqui o trabalhador. Como é que faz? Quem é que fica com ele? Quem é que paga? O surdo não é que interessa. Não é, eu falei no surdo como posso falar noutra coisa, o malcriado. Não. Ouça uma coisa. Estas palavras de José Morgado Ribeiro ressoaram pelo setor. Durante meses, os seguranças que entrevistámos falaram desta audição, do momento em específico em que o presidente da AECIRF diz que as empresas usam a transmissão de estabelecimento para se livrar do refúgio. Pegam num segurança de que não gostam, metem-no num contrato que planeiam perder e passam o problema a quem ganhar o concurso. E para os seguranças, refúgio, no grupo 8, significa um vigilante reivindicativo, que exige que se cumpra a lei, que se respeitem os direitos laborais. Sofia Figueiredo, segurança na portaria da Autoridade para as Condições do Trabalho, em Lisboa. E eu não tenho palavras sequer para qualificar a atitude que aquele senhor... Eu entendo o Parlamento como uma casa de respeito. É assim que eu o entendo. E eu não tenho palavras para qualificar o inqualificável. Porque aquele senhor disse na audição que as empresas não queriam ficar com o refúgio. O refúgio é o lixo. Francisco Pereira, antigo vigilante na estação da Gare do Oriente, em Lisboa. Esse senhor devia se calar, ou estudar bem aquilo que ia fazer ali. Se calhar ele nem sabia para o que foi e vai ali de barato e disse aquilo que veio à cabeça. Porque ele não pode, um presidente de uma associação e o presidente de uma empresa, ou fundador de uma empresa, dizer aquilo que disse, que não respeitava a lei e não sei o que não... Mas o que é isso? Paulo Guimarães, segurança na estação de Campanhã, no Porto. Vocês acham que estão a falar com um homem que é algum refúgio ou que é algum lixo? Eu não considero, nunca. Francisco Pereira, de novo. Em pleno parlamento? Não. Os outros deputados deviam cair todos em cima, se fosse quem fosse. Então, meu amigo, está na casa da República Portuguesa, da Constituição da República Portuguesa, e você vem a dizer que não cumpre a lei aqui dentro. Amigo, era preso logo. Era. Se fosse eu, era capaz de ser logo preso. Rodrigo Santos, antigo segurança da estação da Gare do Oriente. Pá, eu não acho nada. Eu não vou dizer aqui o que eu acho, que eu não acho nada. Não vale a pena. Não vale a pena. Deixa a justiça tratar disso. Débora Ferro, atualmente desempregada. Perguntava-lhe a quantos vigilantes é que ele comeu as horas extras e os feriados e os natais para poder construir um campo de golfe. Quantos vigilantes é que isso custa? Quantos vigilantes é que temos que enrabar num mês para conseguirmos comprar novos tacos? Era mais ou menos isso que eu lhe perguntava. Se calhar não usava o termo enrabar.
Desculpa. No fim daquela audição, em fevereiro de 2020, fui falar em pessoa com José Morgado Ribeiro. Apanhei-o à saída, expliquei o que era o Fumaça e o que estávamos a fazer. Pedi-lhe uma entrevista. Ele disse-me que sim. Deixou-me um cartão com o número da empresa, o Grupo 8, e o nome da assistente pessoal, a Elsa. Todos os dias, durante 3 meses, ligámos para esse número, enviámos e-mails, corremos listas telefónicas, contratos públicos e processos judiciais. E durante 3 meses, José Morgado Ribeiro escapou-nos. Hoje, vamos atrás do homem que durante décadas moldou um setor à sua vontade. O homem que negociou com todos os governos, que influenciou todas as leis, que, diz-se, tem até o poder de mandar criar um sindicato. Este é o 4º episódio da série Exército de Precários. Tubarões. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou o Nuno Viegas. Olá, boa tarde. Aqui Nuno Viegas, jornalista do Fumaça. Estou a ligar para marcar uma entrevista com o Sr. José Manuel Morgado Ribeiro. Conseguiu-me passar à Elsa? Ok, eu vou passar a chamada, está bom? É só um minutinho. Obrigado. Obrigado. Quando se fala ao telefone com a mesma pessoa, dia após dia, durante meses, cria-se uma relação. Eu e a Elsa desenvolvemos algo entre a cordialidade e a irritação mútua. A Elsa quer que eu deixe de ligar. Eu quero muito, mesmo muito, que a Elsa me passe ao patrão. Depois, boa tarde. Boa tarde, Elsa, como está? Bem, muito obrigada. Olha, aqui Nuno Viegas. Sim, estou ótimo. Aqui Nuno Viegas de Fumaça temos falado nos últimos meses. Olha, eu estava a ligar para fazer aqui uma tentativa final, a ver se conseguíamos agendar alguma coisa com o Sr. Manuel Morgado Ribeiro. Tenho que admitir que ao fim de 3 meses continuo a não saber o apelido da Elsa. Acho que o telefonista da central me disse uma vez, mas sinceramente esqueci-me. Ainda assim, cordialidade e uma resposta treinada. Estamos a falar do Sr. Morgado pai ou filho? Pai. Pai. Então, deixe-me o seu contacto mais direto para que eu possa pedir ao Sr. Morgado para ligar com o senhor, por favor. Tenho, sim, agradecia. José Morgado Ribeiro, pai, nunca me ligou de volta. Também nunca atendeu quando me transferiram a chamada. Andava fora do país, não passava pelo Grupo 8, onde já deixou a administração para os filhos. Foi por aí que tentei a seguir. Miguel Morgado Ribeiro, hoje à cabeça da empresa, no lugar do pai. Atendeu-me o telefone à primeira tentativa. Foi simpático, recusou ser entrevistado em nome do Grupo 8 porque a empresa não fala com a comunicação social, mas prometeu lembrar o pai de que nos devia uma resposta. Se alguma vez lhe disse alguma coisa, José Morgado Ribeiro escolheu não me responder. Nos meses depois de o ver no Parlamento, falar com o presidente da AECIRF tornou-se uma missão pessoal. Tentámos como um todo, mas acho que me irritava particularmente tê-lo tido à minha frente e ter-me ficado pelo número da empresa. Portanto, compilei numa folha de Excel todos os dados que consegui encontrar sobre o José Morgado Ribeiro. Tenho o seu número de cartão de cidadão, contribuinte, de sócio do Benfica e de irmão da Santa Casa da Misericórdia da Tábua, onde era suplente do Conselho Fiscal. Nomes de várias empresas em que penso que era investidor. Um processo judicial por, alegadamente, estacionar os carros dessas empresas num lugar reservado, várias moradas e um número de telefone fixo que era reencaminhado automaticamente para o número da central do Grupo 8. Acabava sempre a falar com a Elsa. O que não tinha era forma de falar diretamente com José Morgado Ribeiro.
Por outro lado, desde fevereiro que tínhamos uma entrevista garantida com o líder de outra associação patronal. Íamos pedir só que se apresente primeiro, para ficarmos com esse registro em áudio, pode ser? Que eu me apresente? Sim. Bem, o meu nome é Rogério Alves, tenho 58 anos, sou advogado há 33 anos e atualmente também presidente da Associação das Empresas de Segurança Privada há cerca de 10 anos. Chega da apresentação? Entrevistámos Rogério Alves numa das muitas salas de reuniões da Sociedade de Advogados que fundou em 2013. O ambiente é sumptuoso, numa palavra. Emanar luxo é uma preocupação central. Antes da entrevista, passámos 10 minutos a encontrar o sítio certo para a conversa, porque Rogério Alves tem uma sala de reuniões favorita, mas a mesa era tão grande que não conseguimos encaixar lá os apoios dos microfones. Ficámos pela segunda melhor mesa de madeira escura da Rogério Alves e Associados. A imagem da Associação de Empresas de Segurança é muito esta. São os responsáveis, adultos e magnânimos. Há 81 empresas de segurança privada em Portugal, seguindo o número mais recente que temos, de agosto de 2020. 8 estão na AES. Juntam-se aqui empresas portuguesas com um grande capital, como a Strong Charon, detida pelo Grupo Trivalor, e as que têm investimento estrangeiro, como a Securitas e a Prosegur. Pelas contas da AES, as 8 empresas da associação têm metade da faturação do setor. Somos a associação mais representativa e somos uma associação muito representativa. São uma associação de elites. Não, isso é uma conclusão... Representam a grande faturação, as empresas isso é uma conclusão errada. Não. Isso é tudo mistificação, erro e retórica vazia. Há sempre um grau elevado de malabarismos verbais nas respostas de Rogério Alves. Foi bastonário da Ordem dos Advogados, o mais jovem de sempre, e é, há vários anos, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal. Não é segurança privada, de todo. Nunca dirigiu uma empresa de segurança privada. Que se saiba, nunca investiu na segurança privada. É advogado há 30 anos e professor de Estratégia e Retórica Forense na Universidade Católica. E fala como tal, com infinitos cuidados no vocabulário, na terminologia e na argumentação. Essa é uma das razões para estar à cabeça da AES. Não tem ligações prévias, portanto, é mais fácil ser independente. E, além disso, é conhecido. Aparece nos jornais, nas televisões e nas rádios há anos. Tem acesso fácil à comunicação social quando a AES precisa de falar. E nas notícias têm aparecido muitos embates entre Rogério Alves e as empresas da AESIRF, da outra associação patronal. A tensão foi óbvia na audição parlamentar. Mas o presidente da AES nunca fala num confronto aberto com José Morgado Ribeiro, numa rivalidade com o seu homólogo. Pelo contrário. É uma pessoa com quem eu tenho uma ótima relação pessoal, o José Morgado Ribeiro. Sim, ótimo. Antes ainda de ter entrado Não. Eu não o conhecia, digamos. Almoço com ele de vez em quando ali no Bota Feijão, agora que estivemos confinados, lá se ficou o feijão. O feijão ficou na panela. Mas tenho simpatia por ele. Agora, a relação, quer a nível pessoal, quer a nível institucional, é boa, é ótima. Não poderia ser de outra forma, independentemente de por vezes estarmos em desacordo. Em 2020, desacordo na segurança privada significa transmissão de estabelecimento. Nem sempre foi assim. Por 20 anos, entre 1991 e 2011, esta questão toda era regulada por menos de 70 palavras nos contratos coletivos de trabalho assinados pela AES e a AESIRF com os sindicatos do setor. Os documentos negociados entre patrões e sindicatos para definir os direitos mínimos dos trabalhadores. Havia múltiplos documentos, mas diziam todos o mesmo. Se houver a transferência da titularidade ou da gestão de um estabelecimento, o novo patrão assume os contratos de trabalho. Ora, isto não responde, na verdade, à questão que anda a dividir o setor. Se um contrato de segurança privada constitui um estabelecimento
que pode ser transferido. E em 2010, assim que Rogério Alves assumiu a presidência da AES, a cláusula mudou. As duas associações e os sindicatos concordaram que, cito, não se enquadra no conceito de transmissão de empresa ao estabelecimento a perda de cliente. Ou seja, quando um contrato muda de mãos, os vigilantes não são transmitidos para a empresa que fica com o serviço. Era a cláusula 13. Mas o presidente da AES diz que nem se lembra. Não tenho nenhuma memória disso, Mas não foi discutida por si, não foi pensada por si. Ou seja, quando chegou isso já estava decidido. Mas a questão aqui é... Eu não tenho memória disso, também não sei. Eu não tive nenhuma intervenção na confecção dessa norma. Não tive nenhuma... Porque se tivesse tido, muito provavelmente, eu poderia estar distraído também, mas muito provavelmente teria dito, não, a norma não pode dizer isto. Até 2017, a norma ficou assim. O Rogério Alves diz que estava mal escrita, incompleta, usou o termo inútil. Mas o texto ficou assim. Pelo menos até ao desfecho de um processo judicial movido pela Strong, atual Strong Charon, em 2014, contra a própria Associação Empresarial. O resultado é um acórdão da Relação de Lisboa, de dezembro de 2017. O Tribunal decidiu que a cláusula era ilegal. O que o Tribunal diz, nas suas, digamos, raciocínios jurídicos, a cláusula é nula. Mas isso resolve algum problema? Não, isso não resolve problema nenhum. Agora, nem aquela temos. Aquela também não resolvia grandes problemas, diga-se de passagem. Mas, agora ficamos sem nada. Bom, então, temos de impulsionar uma análise mais intensa desta matéria para perceber, então, o que é que se deve fazer? Bom, e aí, uma vez mais, houve grande debate interno dentro da associação. Até que se chegou a um consenso. O consenso na AES era este. Quando um contrato muda de mãos, há transmissão de estabelecimento. Foi com essa posição, decalcada do Tribunal, que a associação foi negociar o contrato coletivo de trabalho para 2019, no início de 2018. Mas a AESIRF não concordava. É aqui que acaba a história que Rogério Alves nos pode contar. O presidente da AES não estava na sala de negociações. Não sabe quando é que a AESIRF se afastou. Vamos voltar a falar de Rogério Alves, da AES e das muitas acusações que envolvem as empresas da associação mais à frente nesta série. Por agora, o foco está na AESIRF e no que José Morgado Ribeiro fez depois dessa quebra. Nas negociações, a AES e a AESIRF tinham, inicialmente, um interlocutor comum, o maior sindicato da segurança privada, o STAD. Rui Tomé é o seu vice-coordenador nacional e tem o pelouro da segurança privada. As negociações correram bem. E nessas negociações estava a AES e estava a AESIRF? Estava a AES e a AESIRF. Até uma determinada altura, que foi o acordo de princípios, que foi acordado por todos, mas na altura da assinatura do acordo de princípios, a AESIRF não quis assinar. Portanto, não assinou. Em maio de 2018, a AESIRF de José Morgado Ribeiro afastou-se das negociações porque recusava a leitura da AES e do STAD sobre a transmissão de estabelecimento. Mas o contrato foi assinado na mesma e, agora na cláusula 14, garantia a transmissão de estabelecimento sempre que se perdia um contrato com um cliente. O contrato coletivo de trabalho assinado pelo STAD e pela AES entrou em vigor a 1 de janeiro de 2019. Nos dias seguintes, como habitual, patrões e sindicatos pediram uma portaria de extensão, um documento emitido pelo Ministério do Trabalho que diz que todas as empresas de um setor têm de seguir aquele contrato mesmo que não o tenham assinado. Normalmente este processo não gera problemas porque as duas associações querem a mesma coisa. Concordam com as regras. Era o que acontecia todos os anos desde 1991. Mas desta vez, uma estava de fora, portanto, não queria que as regras da outra se tornassem o hábito do setor.
Por isso, a Associação de José Morgado Ribeiro deduziu oposição à portaria, ou seja, pediu que só as empresas da AES tivessem de obedecer ao contrato coletivo de trabalho negociado pela AES. Entre elas, podiam ter transmissão de estabelecimento, mas não iam obrigar os outros a fazer a mesma coisa. E para fortalecer a posição, em maio de 2019, a AESIRF assinou com outro sindicato, a ASP, ou ASSP, um contrato coletivo de trabalho com uma única diferença substancial. Dizia que não havia transmissão de estabelecimento. Este documento é citado por todas as empresas que recusam a transmissão na segurança privada. E isto é muito importante porque, ao assinar um contrato com a ASP, as empresas da AESIRF passam a ter um documento aceite pelos representantes dos trabalhadores a que podem recorrer para regular a transmissão nos seus termos. É por isto que, em 2019, quando a Strong Charon perdeu o serviço das infraestruturas de Portugal para a PSG, a Strong disse a Paulo Guimarães que ele já não era seu empregado, seguindo as regras da AES. E a PSG disse a Paulo Guimarães que, pelas regras da AESIRF, ele nunca se tinha tornado seu empregado. É aqui que nasce o limbo. E isto não podia acontecer sem a ASP. A AESIRF, como associação empresarial, precisa, legalmente, de um sindicato para negociar um contrato coletivo de trabalho. E para Rui Tomé, vice-coordenador do Estado, não é um acaso ter sido a ASP a assinar. Esse sindicato apareceu mais tarde e apareceu, no nosso entender, com um objetivo. A AESIRF não assinou o acordo de princípio. Entretanto, saiu o aviso da portaria de extensão e a AESIRF deduziu a oposição à portaria de extensão. E depois, mais tarde, é que a AESIRF assina um contrato coletivo de trabalho com este outro sindicato. E que assina, portanto, o tal contrato que tem aquela matéria. Portanto, aquilo que está a dizer é que a ASP foi criado com o objetivo de fazer um novo contrato coletivo de trabalho com a AESIRF, porque a AESIRF não conseguiu convencer-vos a fazer com que a cláusula fosse aquela que queriam? Eu não sei se foi... mas parecia ser o que estava a sugerir. Portanto, eu não posso afirmá-lo, obviamente. Mas que se a AESIRF não assina o acordo de princípios, porque não quer assinar com a 14ª Associação de Postos de Trabalho e depois faz um contrato de trabalho com outro sindicato em que está lá exatamente a cláusula que a AESIRF quer, cada um que faça a leitura que entender. Portanto, acha que o José Morgado Ribeiro teve mão na criação da ASP? Eu não sei se ele teve mão na criação desse sindicato. Aquilo que eu sei foi que a AESIRF conseguiu um contrato à medida daquilo que pretendem. A ASP, Associação Sindical da Segurança Privada, tornou-se formalmente um sindicato a 15 de março de 2019. Em pouco mais de 2 meses, negociou um contrato coletivo de trabalho. Foi extraordinariamente rápido. Fizeram um funcionário do Grupo 8, fez uma associação, um sindicato criado, que eu não chamo bem um sindicato, é a Associação ASSP, foi feita a correr para contrapor o contrato coletivo de trabalho que foi assinado pela AES. Este é Paulo Guimarães, segurança da estação de comboios de Campanhã, na manifestação que organizou em frente à sede da IP, no Porto. E esta é a primeira vez que ouvimos um dos rumores mais populares da segurança privada portuguesa em 2020. A acusação é esta. José Morgado Ribeiro pegou num funcionário da sua empresa, o Grupo 8, e mandou-o criar um sindicato com o objetivo único de dar à sua associação patronal, a AESIRF, um fantoche que assinasse o contrato que dava mais jeito aos patrões. O funcionário do Grupo 8 que fundou a ASP é Rui Brito da Silva. A ASP, dizem, foi criada por Rui Brito da Silva a mando de José Morgado Ribeiro.
Não é uma ideia restrita a um pequeno grupo de conspiradores. Este tema está sempre a surgir em postos separados com funcionários de empresas diferentes. Francisco Pereira, antigo vigilante na estação da Gare do Oriente, com a Strong Charon. É um sindicato criado pelos patrões, tanto que eles vão sempre pelo lado dos patrões, com propostas descabidas. Não fazem sentido. Então, em vez de estarem a dar condições de trabalho aos homens, estão a tirar condições de trabalho. Então. Denis Vatolino, na altura desta entrevista, vigilante do Tribunal de Benavente, para a COPS. Para aquilo que eu tenho acompanhado nos grupos, aquilo é unha com carne. Está aí negócio. O que é que quer dizer com isso? Parece que está a favor da ilegalidade. Sofia Figueiredo, segurança da sede da Autoridade para as Condições do Trabalho, em Lisboa, para a PSG. A SSP está vergada ao interesse das empresas? Está. Isto é o meu entendimento. No meu entendimento está. Foi criada por encomenda da iCIRF? Ouve-se dizer que sim. Eu não posso... Sendo que temos um presidente da ASSP que é trabalhador do Grupo 8. Aquilo é o sindicato fantasma, não é? E isto continua. E continua. Esta história é quase consensual. Os timings batem certo. Em maio de 2018, quando a ASIRF rompe as negociações, a ASP ainda nem era um sindicato. No espaço de 1 ano, tinha um contrato coletivo de trabalho assinado. As ligações são óbvias e passam todas pelo Grupo 8. Mas durante meses, ninguém nos conseguiu dar uma prova palpável de corrupção. E José Morgado Ribeiro continuou a não nos atender o telefone. Sim, destes aqui é a Avenida de Roma, passas a Praça de Alvalade e é a seguir. Portanto, Ricardo, vamos fazer o quê agora? Vamos primeiro ao Grupo 8, tentar falar com o José Morgado Ribeiro. Depois, não conseguindo, vamos à sede da ASIRF, tentar falar com o José Morgado Ribeiro. E a seguir vamos onde? A casa de José Morgado Ribeiro, tentar falar com José Morgado Ribeiro. A 18 de maio de 2020, tínhamos o que eu achava ser a provável morada do dono disto tudo. E ao fim de meses de telefonemas, eu, o Pedro Miguel Santos e o Ricardo Esteves Ribeiro tirámos o dia para ir bater a portas. Começando pela empresa que fundou, o Grupo 8. Aí está. Está a assumir que se quer abrir a porta. Pois é isso. A sede do Grupo 8 é um edifício administrativo com garagem para os carros da empresa, na Avenida Estados Unidos da América, em Lisboa. Há um recepcionista à entrada. Boa tarde, como está? Pois. Olha, diga-me uma coisa, o Sr. José Manuel Morgado Ribeiro está cá hoje? Pois é. Então. Não está. Uma vez por outra vem cá. Ok. Mas perguntei se ele estaria pela ASIRF, pela por que ele estava em casa. Então vamos à ARCIF? Sim. Não vai dar-se o caso dele hoje, excepcionalmente, ter ido à ARCIF e não estar em casa. Por mim vamos a todos os sítios. A sede da ASIRF, ou a morada oficial da ASIRF, é uma cave na rua Carolina Micaelis de Vasconcelos, em Benfica. E aqui não há recepcionista, só a porta trancada de um prédio residencial. Tivemos sorte, chegou uma vizinha. Por acaso, não me sabe dizer, a ASIRF, que é a Associação de Empresas de Segurança Privada, é ali na... não faz ideia. Importa-se que vamos ver? Por mim. Nunca viu ninguém de segurança ou assim, da vigilância? Não faz ideia. Pronto, está bem. Nós vimos uma entrevista. Obrigado. Ninguém abriu a porta, eram 2 da tarde. Ligámos para o número da ASIRF, atendeu o secretário-geral, António Malheiro, confirmou que a morada era esta, mas não havia atendimento ao público por causa da Covid-19. Também nos disse que estavam a reestruturar a associação
Até ao fim de 2020 ia haver eleições e José Morgado Ribeiro não sabia se ia continuar, mas de qualquer forma não estaria disponível para entrevistas. Até hoje, já agora, não houve qualquer anúncio público de mudanças na AECIRV. É um bom bairro. É um bairro de classe média. Um bom bairro. Classe média? Remediado. Classe média, Pedro. Então não é? Não, achas que Eu acho que o meu... Eu acho que bairro... Desculpa, eu não sei qual é que são as teus... Achas que é um bairro rico? Claro que é. Estamos na Pampilheira, em Cascais, parte da Grande Lisboa, e como se pode ouvir, acabamos de chegar à última morada que consegui encontrar para José Morgado Ribeiro. Eu acho que é um bom bairro, para que fique registado. São moradias de 2 ou 3 andares com bonitos quintais e garagem. Parámos em frente a um portão com um alarme do Grupo 8. Então, quando ele recusar, qual é a pergunta que fazemos? Quando é que são as eleições? Porque é que se demitiu? Pá, eu fazia... Não, eu não sei. Eu acho que fazia a pergunta uma das mais agressivas, das últimas. Dizer, tipo, nós temos... Eu acho que se ele disser que não vem, que não dá a entrevista, nós temos de dizer, olha, desculpa. Exatamente, são acusações muito graves e que se não forem respondidas vão para o ar como estão. Pá, isso é mau para si. Não, e o senhor tem que se defender. Olá, boa tarde. Daqui fala o Ricardo Ribeiro, eu sou jornalista. Nós queríamos perguntar se o Sr. José Morgado Ribeiro estava. Não está. Ah, ok. É que nós fomos à procura dele, ele tinha-nos concedido uma... Sim, é para? É para uma entrevista. Não, ele não está. E sabe-me dizer onde é que está? Que nós queríamos tentar chegar à fala com ele, ou pelo menos ou dar-nos um contacto. Um e-mail, um número de telefone, qualquer coisa. Só um bocadinho, está bem? Claro. Oi? Olá, boa tarde. Tudo bem? O meu nome é Ricardo, nós fazemos parte do Fumaça. O meu nome é Pedro. Nuno. E estávamos à procura do Sr. José Morgado Ribeiro, basicamente durante... Eu não sei quem é que é o filho. Se é o filho, é o Miguel? Não. Nós falámos com ele durante... Tínhamos a morada certa, mas vínhamos com uns anos de atraso. O dono do Grupo 8 chegou a morar ali, mas deixou a casa a um dos filhos e mudou-se para outro sítio, também em Cascais. O filho que veio falar connosco ao portão, Pedro, despachou-nos exatamente como o irmão, Miguel, tinha feito semanas antes. Ficou com o nosso contacto, prometeu pedir ao pai para nos ligar e mandou-nos embora. Foi simpático, mas não nos deu uma nova morada. Como é que encontramos a nova morada? Se bem que se calhar esperávamos que ele ligasse, não? Não? Foi Miguel vai ligar. Está bem, mas... Sabíamos que José Morgado Ribeiro estava ali perto. Tínhamos uma morada antiga. E a atual, garantiu-nos o filho, era em Cascais. Fora isso, nada. Éramos só 3 jornalistas perdidos num bairro de classe alta na Pampilheira, ou, como Pedro Miguel Santos diria, um bairro de gente remediada. Portanto, fizemos a única coisa lógica. Fomos beber uma cerveja à tasca mais próxima. Boa tarde. Para voltarmos ao sol? Se calhar lá fora. Lá fora? Queres lá fora? Se era ali. Pedimos 3 finos e batatas fritas para petiscar. O serviço do café benfiquista em Birre é, passa a publicidade, extremamente rápido e muito eficiente. Não havia mais ninguém na esplanada. Era o ambiente ideal para improvisar uma redação. E se fosse a morada dos 2 filhos? Serve para? Em Birre, Cascais. Então é isso. Em 2001. Se um dos filhos igual. mora na casa que era dele. Mas é a mesma. É Os esta? 2 filhos. É isso. Que é isto? Ou não? Não. Não, é outra casa em Cascais. É uma outra casa em Cascais onde os 2 filhos moram. Ou moravam em 2001. Encontramos um outro endereço, em Cascais, onde 2 dos filhos de José Morgado Ribeiro tinham tido a morada fiscal há 20 anos. Já a devia ter visto muitas vezes nos últimos meses, mas nunca lhe prestei atenção. E hoje em dia
As listas telefónicas estão compiladas online. Querem no mercado? Queremos. 214? Telefonamos. Sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Ricardo Ribeiro, eu sou jornalista. E estava a ligar para perguntar se era possível falar com o Dr. José Morcado Ribeiro. Eu não sei se ele está, só um momento. Claro. Estou. Sim. Sim, boa tarde. Senhor José Morgado Ribeiro? Sou, sim, senhor. Olá, como está? Tudo bem? E sim, era mesmo ele. Ao fim de 3 meses, José Morgado Ribeiro aceitou dar-nos a entrevista. Vamos lá. Parece que o jornalismo é muito mistério. Dá para pedir para levar? Aí é uma casa de... Aí está aqui muita gente do grupo foi de cá dentro, certeza. Bem, vamos a isto. Câmara de segurança ali do outro lado. Olá, boa tarde. Vínhamos falar com o Sr. José Morgado Ribeiro. Obrigado. Tens o gel, só para eu ver. Queres cor? Sim. Olá, como está? Tudo bem? Como é que está? Agora entramos aqui de máscara e tudo. José Morgado Ribeiro mora numa mansão com piscina e campo de golfe nas traseiras. A casa é enorme, mobilada a madeira escura, veludos e pratas. Há um quadro de Júlio Pomar na sala e um gigantesco tapete de arraiolos no chão. O exterior da propriedade tem sinais de alarme do Grupo 8. Há um telescópio no escritório. É o tipo de casa que se vê num videoclipe ou numa novela da TVI. E isto é o que se conseguia ver ao entrar. Não tivemos uma tour pelo resto das divisões. O fundador do Grupo 8 diz que é uma boa casa, mas sublinha que pagou por ela porque nunca gastou no jogo, nunca desperdiçou o que tinha, foi poupando e investiu bem. O líder da AECIRF tem 75 anos. Sofre de Parkinson. Disse-o no Parlamento, assim que começou a audiência em fevereiro. Foram as primeiras palavras que ouvi dele. Move-se devagar. Está um pouco curvado. Mas ainda há algo duro dentro dele. Fala com convicção. Olha-nos sem se distrair. Raramente divaga. Sentámo-nos na sala para falar. Estávamos longe e todos de máscara, por precaução. O som não é o melhor. O meu nome é José Morgado Ribeiro, como já sabe. Estou na segurança privada há 48 anos. Fui oficial do Exército Miliciano na Guerra do Ultramar, em 1968 a 70, quase finais de 70. E depois, a convite, fui trabalhar para a segurança privada, de onde fiz o Grupo 8. Nomeadamente era Grupo 8 porque inicialmente éramos 8 sócios. Neste momento sou sozinho. A história do Grupo 8 é muito longa, como vê. Somos a empresa portuguesa mais antiga no mercado nacional. José Morgado Ribeiro começou a carreira na Custódia, uma empresa que se transformaria, anos depois, no braço português da Securitas. Com outros 3 ex-militares e 4 civis, fundou em 1972 a sua própria empresa, o Grupo 8. Na altura tinha um mercado praticamente só para si. Depois o setor foi-se estabelecendo. Alguns vigilantes viam o dinheiro a entrar e decidiam criar uma empresa. A maior parte corria mal, como em qualquer outro setor.
José Morgado Ribeiro esteve na fundação da Associação Nacional de Empresas de Segurança Privada, a AECIRF, em 1986 com o Grupo 8. Foi ele o primeiro a conseguir explicar-nos o porquê de os patrões se terem dividido depois entre a AES e a AECIRF. De acordo com a história que nos conta, no final da década de 80, uma empresa de segurança privada devia dinheiro a credores públicos e privados. A empresa faliu e ficou com impostos em dívida. O dono quis voltar ao negócio e tentou que o Estado lhe perdoasse as dívidas, mas, para o conseguir, precisava da autorização da AECIRF, na altura a única associação empresarial do setor, que recusou. Em resposta, o dono dessa empresa fundou a Associação de Empresas de Segurança, a AES, em 1990 e usou essa associação para ter o aval e se livrar das dívidas ao Estado. A AES foi fundada para um empresário evitar pagar impostos e o Grupo 8 estava entre os membros fundadores. Eu estava nas duas e depois saí da AES e fiquei só na AECIRF. Porquê? Porque há uma incompatibilidade de ideias acerca do setor. Eu tinha ideias muito mais liberais do que a própria AES, que ainda hoje tem, digamos, tentando criar uma elite que na realidade não é, criar uma elite e tentando justificar que são mais cumpridores do que os outros. A Strong Charon é o alvo favorito dos ataques de José Morgado Ribeiro à AES. Desde que foi criada pelo Grupo Trivalor, com uma série de compras e fusões, o dono do Grupo 8 sente que a AES o tenta afastar do setor e disse-o na Assembleia da República. Aponta frequentemente intentos monopolistas à Strong Charon. É por um desafio judicial de Strong Charon que cai a antiga cláusula sobre a transmissão de estabelecimento. José Morgado Ribeiro odeia o conceito de transmissão e culpa a empresa do Grupo Trivalor por criar o problema. A Strong Charon incomoda o líder da AECIRF, particularmente porque até 2016 era o Grupo 8 a fazer a segurança de todas as estações de comboio em Portugal. Mas nesse ano, a Strong Charon ganhou o concurso público e ficou com o contrato. Foi o mesmo que aconteceu em 2020, entre a Strong Charon e a PSG, mas dessa vez foi uma empresa da AECIRF a perder para a AES. Eis um facto inesperado. Em 2016, o Grupo 8 não só aceitou aplicar uma transmissão de estabelecimento, como foi a tribunal defender que quando um contrato de segurança privada troca de mãos, há sempre uma transmissão de estabelecimento, quer as empresas queiram, quer não. Se em 2020 José Morgado Ribeiro é contra a transmissão de estabelecimento, em 2016 a sua empresa era a favor. A Grupo 8, nesse momento, defende a transmissão de estabelecimento e aplica a transmissão de estabelecimento. Não. Foi um acordo feito com a Charon, com a Strong Charon, exatamente um acordo em que passou o pessoal, mas todos os salários vencidos foram pagos pela Grupo 8. Que é exatamente aquilo que nós temos na cláusula nossa no contrato coletivo da AECIRF. Permita-me citar o advogado da Grupo 8, nesse caso, num documento legal. Diz ele no documento que há a inquestionável existência e respectiva transmissão de uma unidade económica e, embora não fosse necessário, a Strong e a Grupo 8 reconheceram formalmente que, no caso em empresa, estaria em causa, nos termos legais, uma transmissão integral dos trabalhadores afetos à exploração à respectiva unidade económica, nos termos do artigo 285 do Código de Trabalho. O que isto está a dizer é que, houvesse acordo ou não entre as empresas, havia lugar a uma transmissão de estabelecimento. Não, isso não está correto.
Em 2016, o Grupo 8 e a Strong Charon concordaram aplicar uma transmissão de estabelecimento ignorando a cláusula no contrato coletivo de trabalho assinado à data pela AES e pela AECIRF que dizia que a figura não se aplicava. Todos os seguranças privados a trabalhar na IP foram de uma empresa para a outra, mantendo os direitos e a antiguidade, incluindo Paulo Guimarães na estação de Campanhã. Mas um dos seguranças que o Grupo 8 queria transmitir para a Strong Charon opôs-se formalmente à mudança e levou a empresa a tribunal. Em resposta, o Grupo 8 enviou ao Tribunal da Comarca do Porto uma contestação de 46 páginas mais anexos. O advogado da empresa demonstra repetidamente que se aplica a transmissão de estabelecimento na sucessão de contratos na segurança privada. Explica em detalhe que tinha de haver uma transmissão, houvesse ou não acordo, porque estão a prestar o mesmo serviço, no mesmo sítio, com as mesmas pessoas. Diz, e cito, a transmissão da unidade económica é indiscutível. E, no entanto, 3 anos depois, o dono da empresa e a associação que esta integra estão dedicados há mais de 1 ano a provar o contrário. Mas, portanto, não concorda com o advogado do Grupo 8, pelo que representou neste caso, de que era inquestionável e que não era necessário o acordo? Inquestionável é que eu não concordo. Mas também fiquei com uma dúvida, que era, se o senhor dizia que a questão da transmissão de estabelecimento já era uma prática antes de tal... Não foi isso que disse há pouco? Não. Então. Ela foi uma prática neste caso concreto. Foi a Strong que introduziu esta prática? Foi um acordo entre nós e a Strong em que eles queriam começar o serviço e não tinham ninguém. E foi um acordo bilateral. Portanto, foi a Strong que pediu. Foi a Strong que pediu. Hoje, a AES é a favor da transmissão. A AECIRF é contra. Em 2016, a Strong, da AES, e o Grupo 8, da AECIRF, aplicaram a figura. Deu jeito de ignorar os princípios do contrato coletivo de trabalho. Em 2019, quando o setor começou a escapar a José Morgado Ribeiro, a pender para a posição da AES, para a normalização das transmissões, a AECIRF procurou um contrato coletivo de trabalho em que se refugiar, para usar como escudo, e conseguiu negociá-lo com um sindicato acabadinho de criar, a ASP. Um sindicato dirigido por um segurança do Grupo 8, Rui Brito da Silva. Entre os vigilantes, diz-se que foi José Morgado Ribeiro a mandar criar a ASP, que o presidente da AECIRF usou Rui Brito da Silva para fundar um sindicato fantasma. Nós perguntámos-lhe. Eu mal conheço. Não é que não conhecia sequer. Não conhecia sequer. Conhecia o Rui Brito da Silva. Rui quê? Rui Brito da Silva. É capaz de ser esse indivíduo. Mas não o conhece, não? Vi uma vez vi uma vez na associação. Na SSP? Na ESIF. É que não conheço mesmo, não conhecia mesmo, não sei como é que aparece o sindicato. Isso foi uma maneira que nós encontramos um sindicato que estava disposto a fazer um acordo connosco e daí fizemos. Portanto, a minha questão era exatamente sobre a origem do sindicato, porque nós entrevistamos nos últimos meses dezenas de vigilantes e há uma noção dentro do setor que o ASSP é um sindicato fantasma que existe para servir os interesses da AECIRF. Houve influência da AECIRF na formação do sindicato? Nada. Zero. Não há proximidade particular entre a AECIRF ou o Grupo 8 e o ASSP? Não, sobre o Grupo 8, nego determinantemente. Quer dizer, acho que até ele é do Porto, veja bem, trabalha na delegação do Porto, não tem nada. E sobre a AECIRF? Também não. O que é que ele tem a ver com a AECIRF? Negociou o acordo. Um contrato connosco em que os nossos trabalhadores têm mais vantagens do que têm na AECIRF. Por exemplo, o trabalho noturno, o trabalho em dias feriados é muito mais benéfico feito por nós do que pela AES. Não sei onde é que nós prejudicamos os trabalhadores. Apesar da reação inicial, José Morgado Ribeiro lembra-se de Rui Brito da Silva.
mas diz que só se falaram uma vez quando se começou a negociar o contrato. Quer dizer, na altura, por um desentendimento processual, não vale a pena estar a frisar aqui, eu afastei-me ligeiramente da situação. De tal maneira que houve um problema, houve uma reunião, essa reunião onde eu disse a esse indivíduo: eu não falo mais consigo, você não fala mais comigo. O Rui Brito da Silva? Esse tal em Rui. Porquê? Porque combinámos uma coisa e ele fez outra. Em termos de acordo, negociação? Em termos de acordo. Pronto. Foi o quê? Tínhamos tido uma percentagem de uma cláusula qualquer que era, por exemplo, 10%, e ele acorda comigo 10% e que ia falar com a direção e depois diz que não é 10, que é 12, que é 14 e não sei. E eu disse: olha, você não fala mais comigo. E nunca mais falei com ele. Nem sequer sei onde é que o homem anda. Mas então quando é que soube a primeira vez que o sindicato tinha sido criado? Lembra-se quando é que soube? Não posso dizer-lhe quando é que soube, porque na altura era o Dr. Marapaz, que já nem sequer era meu funcionário, já estava aposentado, é que tratou desses assuntos todos, porque eu só agora, muito recentemente, com a morte dele, é que eu assumi a direção da AESIRF. Mas foi claramente depois de ter sido criado? Claramente depois de... Se soube do sindicato... Depois de ter sido criado. Eis a versão de José Morgado Ribeiro. Soube da existência da ASP através de outros membros da direção da AESIRF. Não fazia ideia de quem era Rui Brito da Silva. Só ouviu numa reunião em que o presidente da ASP voltou atrás com a sua palavra, tentou alterar um acordo. Depois disso, zero contacto. O contrato foi assinado, nunca mais se falaram, assunto encerrado. Falámos com José Morgado Ribeiro durante mais de 1 hora. No final, o presidente da AESIRF estava visivelmente cansado, mas havia uma coisa sobre a qual queria perguntar, algo que andava a irritar os vigilantes desde fevereiro, desde que tinha visto pela primeira vez José Morgado Ribeiro em pessoa, na Comissão do Trabalho e Segurança Social. Fazer uma questão para terminarmos, e é que pensei que vamos aqui. Quando foi à Comissão de Trabalho e Segurança Social, há um momento em que está a atacar a ideia de transmissão de estabelecimento e diz que as empresas iam usá-la para se livrarem do lixo e do refúgio em termos de recursos humanos. Eu já disse ao Rui Tomé: ouça uma coisa, você não tinha outro assunto que não esse, quer dizer, quando disse refúgio, não quis de maneira nenhuma. Aliás, a minha prática em 48 anos, nunca tratei mal nenhum trabalhador e não ia aproveitar aquele sítio para dizer isso. Isso foi uma palavra que me saiu diretamente, mas sem ofensa direta às pessoas, porque quando digo refúgio, eu podia ter dito o indivíduo que não se portou bem, que tem um processo em tribunal, que falta ao serviço, que dorme no posto de trabalho. Podia estar a explicar isso tudo, foi a palavra que me surgiu, como já aqui nesta reunião, já algumas vezes falhei à procura da palavra exata. Mas arrepende-se de ter dito refúgio? Eu não me arrependo de ter dito refúgio, porque não quis dizer refúgio no sentido de escória ou no sentido de pessoas indigentes ou pessoas que... Não, eu quis dizer com isso que eram indivíduos que, por razões operacionais, não tinham a qualidade merecida. José Morgado Ribeiro não é a pessoa de pedir desculpas. Depois da entrevista, levou-nos até ao portão da casa. Continuou a falar do setor, dos sindicatos, dos ministros da administração interna. Conheceu todos, desde o 25 de abril, diz-nos. Disse-nos também que era um defensor dos vigilantes, mais sindicalista do que os sindicatos. Tiramos-lhe uma fotografia antes de sairmos, junto às árvores e ao muro. Foi ele a pedir para que fosse fora de casa, para não se verem as pratas. 2 meses depois desta entrevista, ficou a saber que tinha ganho a batalha. A portaria de extensão para o contrato coletivo de trabalho da AES, publicada em agosto de 2020, não se aplica às empresas associadas à AESIRF. José Morgado Ribeiro teve o que queria. A AES até pode argumentar a transmissão, mas não vão ser eles a definir as regras para os outros. Agora só com uma mudança na lei.
O presidente da AECIRF é um negociador brilhante. Durante décadas teve mão na segurança privada, guiou os destinos do setor, moldou leis, influenciou reguladores. O chefe era ele. E depois, os anos passaram e a máquina foi-lhe escapando. Entraram novos gestores, capital estrangeiro, profissionalizou-se a segurança. A luta contra a transmissão do estabelecimento é um último fim-capé. Aquilo que saímos sem perceber foi se a ASP é um canto de cisne de José Morgado Ribeiro ou uma coincidência em que tudo lhe correu bem. A ASP pode ter sido criada legitimamente, pode ter negociado de livre vontade. Quando falámos com o presidente da AECIRF, não tínhamos um documento, uma prova material que nos dissesse o contrário. Mas se isso fosse verdade, o que é que podia fazer qualquer sindicato? Assinar um acordo com os termos da AECIRF. No próximo episódio, procuramos a única outra pessoa que sabe a verdade. Vamos atrás do presidente da ASP, o funcionário do Grupo 8, Rui Brito da Silva. Tu acabaste por dizer a várias pessoas um número que não era verdade. Fictício. Depois de saber isto, eu disse ao Rui, nunca mais me peças para mentir a alguém em nome, seja de que for. A AECIRF tem influência no funcionamento da ASP? Alegadamente, não. No entanto, tudo indica que sim. Muitos dos processos não avançavam porque, na minha opinião, eram inquinados por quem de direito? Mas inquinados, como assim? Inquinados? Eram esquecidos, eram postos na gaveta. Tu és um aldrabão, um cobarde, uma marioneta na mão dos outros. Sim, tu és um peixinho vermelho num tanto de tubarões. Tu és um fantoche que se limitou a criar um sindicato e a assinar a papelada só para não parecer. És como mal comparado, como a Rainha Isabel. Quero desligar aí o microfone? Desligo lá. Desligo o microfone, se chover. Pode ser? Peraí. Tubarões é o episódio 4 da série Exército de Precários. As pessoas que fazem parte da comunidade de Fumaça já têm acesso aos episódios 5 e 6 e ainda há entrevistas aprofundadas em exclusivo. Com este quarto episódio podem ouvir a conversa que tivemos em casa de José Morgado Ribeiro, fundador do Grupo 8, uma das mais importantes empresas de segurança privada do país. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que fez também a investigação e reportagem desta série com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. O Bernardo Afonso fez a edição de som e o sound design, compôs, interpretou e misturou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem e Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem por lá para ver as ilustrações e a transcrição de todos os episódios. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Margarida David Cardoso, Mota Fez e Danilo Tomás. Durante este episódio ouviram sons de arquivo da ARTV. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt/sobre. Até já!